Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal, conversa fundamentada na palavra de Deus, conversa que vem para nos ensinar, nos confortar, nos consolar, nos fortificar, nos unir como irmãos no Senhor. Bora lá? O título de hoje: Ensinar, exatamente isso. Escrito por Marcos Passig, de Blumenau, Santa Catarina. E o Marcos, ele se baseou na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao 66, que diz assim: Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O Marcos ainda cita o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 28, a sua parte A. Disse Ana: Por isso, agora eu dedico Samuel ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. O papel de ensinar uma criança nos caminhos do Senhor é uma tarefa nobre, um investimento profundamente valioso que pai e mãe devem fazer. Na Bíblia, os pais são orientados a ensinar os seus filhos: instrua a criança no caminho em que deve andar. Está em Provérbios, capítulo 22, parte A do versículo 6. Ensine as palavras do Senhor com persistência a seus filhos. Está em Deuteronômio, capítulo 6, parte A do versículo 7. Vemos Timóteo, que foi ensinado por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd, registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A leitura bíblica mostra que Isabel e Zacarias mantiveram-se fiéis ao nome escolhido por Deus, contrariando um costume da época de homenagear algum parente, e ensinaram seu filho João nos caminhos do Senhor. Temos ainda o exemplo de Ana, que dedicou seu filho Samuel a Deus para que o servisse no templo. Infelizmente, vivemos numa cultura onde se terceiriza muito a educação dos filhos a instituições. Pais estão com dificuldade de se envolver ativamente e exercer o papel que lhes foi dado por Deus. Também se percebe uma inversão de valores. A cultura moderna foca mais no sucesso profissional e financeiro do que no chamado de criar filhos com amor e princípios no caminho do Senhor. Não raramente, as crianças são vistas como empecilhos para os sonhos de um casal. Essa situação se agravou quando muitas mulheres foram convencidas de que cuidar da casa e dos filhos é um empecilho ao desenvolvimento de todo o seu potencial. É claro que há casos em que se precisa trabalhar fora por questões de sobrevivência, mas os primeiros anos são fundamentais para o crescimento da criança. O papel da mãe, além de ensinar verdades bíblicas, é trabalhar os pontos fortes e fracos de seus filhos. Que Deus nos ajude a entender o que de fato tem valor, que priorizemos o ensino bíblico em nosso lar, sendo exemplo de fé, amor e caráter para os filhos e para os netos, e que desde cedo os encorajemos a viver com Jesus. Ensine a criança a caminhar com Deus, priorize o ensino bíblico no lar e deixe um legado eterno.
Vamos pensar sobre essas coisas, vamos falar com Deus sobre essas coisas. Deus querido, madrugada de domingo, primeiro dia de uma nova semana. E neste dia em particular, celebra-se o Dia da Mãe. E eu quero aqui bendizer o Senhor pelo privilégio de ter me gerado filhos. Filhos que eu, pela sua imensa misericórdia, criei na sua casa. Ensinei-lhes o teu caminho, ó Pai. O privilégio de vê-los crescer e se tornarem homens teus. Homens que temem o teu nome. Homens que conhecem a tua palavra e a têm no coração. Homens que já formaram suas famílias, geraram filhos e esses filhos têm sido criados na tua casa. Meninos, menina, que têm aprendido das tuas coisas, que têm sabido do valor de conhecer o Senhor, de ter a ti como Deus, ter a Jesus Cristo como Senhor, Salvador, transformador de vidas, resgatador, o Deus que traz a um novo tempo. Aleluia! Muito obrigada, muito obrigada. Em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer, porque é graça sobre a minha vida, é graça sobre a nossa casa, nosso casamento, termos criados os filhos nos teus santos caminhos e eles até aqui, na idade adulta, firmes nestes mesmos caminhos, honras e glórias somente ao Senhor. Meu irmão e minha irmã que estão aqui comigo, amigos preciosos, que tiveram o privilégio, tiveram a graça de gerarem filhos e entregarem esses filhos a ti e talvez na infância não conseguiram criá-los, mas agora rendidos aos teus pés. Oh Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome por ser Senhor na casa destes meus irmãos, por Senhor ser o Deus reconhecido como o Todo-Poderoso, o soberano, o grande Deus, o misericordioso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero te bendizer sempre. Queremos te agradecer pela nossa vida. Eu e estes meus irmãos, eu não posso me esquecer que eu caminho com eles todos os dias em oração. Juntos temos nos rendido aos teus pés, clamado por graça, por misericórdia, por bondade. O Senhor tem nos atendido. E muita coisa que na nossa limitação humana não entendemos, nós queremos entregar ao Senhor e que o Senhor trabalhe em nós para que vamos reconhecendo os teus feitos, o teu poder, vendo os teus planos acontecer e os reconhecendo como perfeitos, propósitos eternos na nossa vida, na nossa casa. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, muito obrigada. E Pai, eu quero aqui pedir perdão pelas oportunidades que tive de falar algo da tua parte aos nossos filhos e não falei, de ter feito aquilo que ter feito e não devia ter feito e te entristeceu e foi aos olhos dos meus filhos e isso não foi um bom exemplo. Tem misericórdia do meu coração. Ajuda-me, Pai, a todos os dias estar aos teus pés, rendida aos teus pés, reconhecendo os meus pecados e no reconhecimento e no agir de uma nova forma, seja exemplo para os nossos filhos, ainda que já maduros, mas que ele tenha em mim como mãe a referência de serva para a glória do Senhor e que eles sejam, e que estas atitudes, estes momentos sirvam para eles de impulso, de força, de exemplo mesmo, Pai, para ensinar os seus filhos nos caminhos em que essas crianças devem andar, que homens e mulheres devem ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, que os filhos destes servos, amigos meus que estão nesse tempo de oração, que se desviaram dos teus caminhos, eu clamo, traga-os de volta, Pai. Filhos amados, filhos que a tua palavra foi apresentada, foi aberta diante dos olhinhos dessas crianças que se tornaram adolescentes, jovens, homens e mulheres já adultos e hoje não estão na tua casa. Deus de amor, que a tua misericórdia,
que o teu coração de pai se incline para o coração deste pai, para o coração desta mãe, que chora aos teus pés, clamando por trazer este filho, esta filha de volta, para te servir, para te amar, para ser feliz nos teus caminhos. Sabemos que não há melhor vida do que ser uma vida diante do Senhor, nas tuas mãos, sob os teus cuidados, direção do teu Espírito. Ajude esse pai, essa mãe com vida em ti, com palavras abençoadoras, resgatar este filho, esta filha, tirar das mãos do inimigo das nossas vidas e trazer à tua casa filhos e filhas que se distanciaram da tua palavra, que abram os olhos, destampem os ouvidos, que um coração seja transformado e passem a ser servos teus, preciosos, consagrados a ti, em nome de Jesus Cristo. Que a casa dos meus irmãos seja um verdadeiro testemunho da tua presença, do mover dos teus braços, do teu poder, fruto do ensinar os teus caminhos, aleluia, de priorizar a tua palavra dentro de casa e fora dela, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, ajuda-nos a deixarmos um legado que marque o coração daquele que souber da nossa história, que desafie aquele que souber daquilo que o Senhor fez conosco, comigo, com este irmão e com esta irmã, o quanto o Senhor marcou a nossa história, que a pessoa que souber, que deseje ser marcada também, que deseje ser amada e te amar, que deseje dar prioridade ao Senhor diante de tudo e de todos, porque sabemos que este é o caminho. Jesus, o Cristo, o Senhor, o Verbo que se fez carne, aleluia, habitou entre nós. Misericórdia do Senhor fez o seu filho descer, nascendo do ventre de Maria. Oh, Pai, a menina, a jovenzinha, que o Senhor concedeu a bênção de gerar o teu filho, Pai. Ela foi mãe. Ali, pela primeira vez, aquela menina foi mãe. Uma história que marcou a humanidade. Uma história linda. Uma mulher que sentiu as dores de parto. Ela sabe o que é carregar uma criança por 9 meses no ventre? Soube. E teve esse filho de parto normal, queremos assim. E aí ele se tornou um menino precioso nas tuas mãos, se tornou um grande homem e que até hoje ele marca a nossa história. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por saber disso e por tantas outras coisas que o Senhor ainda vai revelar a nós. Bendito seja o teu nome. Vem conosco neste domingo, Senhor. Nos ajude a estarmos na tua casa. Nos ajude a nos reunirmos com os irmãos na fé. Falarmos com o Senhor. Agradecermos ao Senhor pela nossa vida e por tudo que o Senhor fez até aqui. Em nome de Jesus. E por tudo aquilo que a tua palavra nos promete que o Senhor ainda fará. Que o Senhor ainda realizará na vida de cada um de nós, na casa de cada um de nós, na família de cada um de nós e, em particular, na vida dos nossos filhos, os ajudando a permanecer no caminho, a te servir com alegria, com fé, certeza de que são amados pelo Senhor desde a eternidade e sempre serão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Querido, querida, bora viver este primeiro dia, domingo, nos estruturando no Pai para servirmos como verdadeiros filhos amados que somos. Não duvida disso não. Você é muito amado. Você é muito amada. Aleluia. O que chegar às suas mãos hoje, faça com excelência. Cumpra o seu papel com alegria, com gratidão. Ele é Deus. Não esquece disso. Beijos nas suas bochechas.
Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, sim, Pai, meus filhos são teus. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus.